seja muito bem-vindo ao nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. E hoje trouxemos para você um tema muito importante para fazer com que a gente reflita um pouco a respeito de tudo aquilo que vivenciamos. As crises fazem parte do nosso processo evolutivo. E Rossandro Klingen veio falar para a gente, à luz da doutrina espírita, sobre a necessidade e o propósito para a lei de progresso. Então vamos ouvir, mas o conteúdo todo do nosso canal hoje vem trazer para a gente, além da dica de filme, também algumas reflexões através do momento, do nosso Pense Nisso. Então gostaríamos de convidar você a assistir todo o nosso vídeo, com esse conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão adorar e que vocês possam colocar aqui nos comentários pra gente sobre esse tema. O que vocês acharam a respeito disso? E pedimos a você também que, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, se inscreva. Ative também o sininho para que vocês possam ficar recebendo todos os dias, quando tivermos vídeo novo, vocês puderem receber e imediatamente poder assistir, ou quando vocês puderem. E curtam também, porque isso o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são importantes, fazem bem para a alma. Então, gostaríamos que você ficasse sempre conosco, nos ajudassem a compartilhar deste conteúdo e vamos lá! Kardec faz a seguinte pergunta: por que quando a gente observa a trajetória da raça humana no momento de hoje, lembre-se, 1847, nós temos a sensação de que, ao menos do ponto de vista moral, ao invés da humanidade avançar, recua? Olha a inteligência da pergunta. Ele percebia, e nem tinha iPhone na época, que a tecnologia avançava, que as descobertas se sucediam, que o conforto aumentava, que o grau civilizatório material se manifestava, mas que moralmente parecia haver um retrocesso. E os espíritos, é porque ele não estava nos dias de hoje. Os espíritos olharam aquilo ali e responderam: engana-te, se observares bem, verás que há avanço em toda parte. Mas o problema do livro dos espíritos é o mais, viu, gente? Cuidado com o mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que e tem finalidade, não é desprovido de finalidade. No universo de Deus, nada é desprovido de finalidade amorosa. É necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. Estamos entendendo isso? A necessidade do bem e das reformas. A pergunta é: quem vai provocar o bem e as reformas? Nós. Mas se tivermos a audácia do mal, o crime é organizado, vamos organizar o bem, vamos fazer uma quadrilha de amor, vamos nos envolver e criar um conjunto de conexões amorosas em todos os pontos das cidades, das metrópoles, das favelas, do país, em todos os lugares, seres vibrantes e atuantes no bem para mudar o panorama da Terra. Enquanto todos dizem tudo vai dar errado, a gente insiste em fazer ouvidos moucos a loucura do mundo e continuar ouvindo a mensagem do Cristo que diz: o mundo pertence a meu Pai e nenhuma ovelha se perderá nos apriscos do meu Pai. Enquanto as pessoas pregam o caos, nos concentremos na luz que se manifesta o tempo inteiro. A força de um único ser humano que cumpre o seu papel muda a trajetória de um país. Quando um se movimenta em torno da luz, todas as forças do universo conspiram. E os espíritos dizem que neste momento
todos os que tentarem retardar a evolução do planeta serão tragados pelas engrenagens da lei de progresso que não para. Olha como é forte a imagem. Não é de destruição eterna e vai para o inferno e nunca mais volta, não. Mas, como diz Victor Hugo, é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. E aí eu vou trazer agora, para se juntar a essa concepção de Kardec, na resposta dada para os espíritos, que é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidades do bem e da reforma, e vou sacar de um historiador italiano da política, muito utilizado pelas esquerdas no mundo em todo, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, nem muito menos uma aceitação do conceito de esquerda, mas tudo tem coisa positiva, tanto os discursos de direita como de esquerda são seres humanos querendo criar modelos para melhorar o planeta, e muitas vezes se equivocam, mas eu vou utilizar de uma concepção de Gramsci, um pensador da política italiana, que pode nos ajudar a definir de uma forma mais clara a crise. A gente vai para uma palestra motivacional e o cara diz, crise em chinês é um ideograma que significa perigo e oportunidade. Já ouviram falar nisso? E é verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial tivemos um grande perigo e surgiu muitas oportunidades. Muitas das descobertas que a gente usufrui na tecnologia foram fruto da emergência das pesquisas em meio à guerra. Mas vamos imaginar que ele diz o seguinte, nós temos uma crise, o conceito de Gramsci, quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos, mas o modelo novo não se explicitou ainda, portanto, não está qualificado para orientar o presente. Olha que forma inteligente. Ó, o modelo antigo que se recusa a morrer, insepulto, ele já não dirige mais a ordem das coisas, seja no paradigma das ciências, na episteme da construção de saberes, nas relações homem e mulher, nos relacionamentos pais e filhos, na construção dos valores culturais, na dinâmica das religiões. O modelo antigo não dá mais conta. Ele veio até um certo ponto, contribuiu muito, inegavelmente, mas se esgotou. Mas não tem uma coisa pronta nova, capaz de substituir o modelo antigo. Portanto, nada se qualificou ainda para orientar o presente momento. É na emergência dessa crise, e lembrando-se da questão das transições planetárias, que há uma exacerbação do joio e do trigo. Para onde quiser, o meu olhar verá o mal se expressando intensamente ou o bem se expressando intensamente. Por enquanto, volto a reafirmar o que disse no início da minha fala, o mal é mais teatral, chama mais atenção e é mais mediatizado. Por isso temos uma sensação de que o mal está imperando. Na verdade, eles estão dando a última festinha de despedida na Terra. Porque eles estão indo embora para um orbe tão mais inferior, que lá eles serão espírito de luz. É sério, veja, Deus ama tanto a sua criação, mas tanto, ele jamais desiste do seu projeto amoroso, que mesmo nesse expurgo temporário, porque Deus não condena eternamente ninguém, esses espíritos que aqui são motivos de treva, lá serão arrojados num ambiente tão mais inferiorizado, que eles ficarão tão impactados com a inevolução deste orbe, que lá serão os Che Guevara, os Leonardo Bruno, os Einstein, os Isaac Newtons, para fazer avançar na memória do que viram aqui. Como aconteceu com os capelinos, que inspirado no que viviam lá, nos ajudaram a construir a civilização ainda incompleta que temos hoje no presente. Portanto, por que é importante dizer isso? Porque não existe tragédia. Existem equívocos humanos. Mas, como estamos sobre a ordenação do amor no universo. E a ordenação do amor no universo garante que nada que acontece não tem uma finalidade amorosa. Dizer que tudo tem uma finalidade amorosa não quer dizer que quando está acontecendo, está doendo, a gente está vendo essa finalidade, não. Quando Paulo diz assim, lá uma carta que ele manda para os Tessalonicenses, em tudo dai graça, parece uma coisa meio cômica. Mesmo na desgraça. Vocês já viram quando acontece um acidente aéreo? Invariavelmente, quando acontece um acidente aéreo,
alguém perde o avião. Já viram isso? Invariavelmente, a mídia se debruça a entrevistar o único sobrevivente do acidente aéreo. Invariavelmente também, geralmente são por motivos fúteis que essa pessoa não pega o avião. Engarrafou, o celular não despertou, não deu tempo de fazer o check-in, enfim, sempre motivo fútil. Mas invariavelmente também o repórter insiste. Mas você acha que finalmente foi o quê que fez com que você não entrasse no avião? Invariavelmente, se aquele indivíduo tem alguma fé, ele diz, foi Deus. Não é? Imagine que você está assistindo a televisão em luto pelo filho que entrou no avião. O que pensa você? E aí? Deus tirou ele do avião, mas colocou o meu filho lá dentro? Onde está a graça a ser dada? Nisso que eu estou reputando como desgraça. Primeiro, visão de curto prazo. Achar que meu filho morreu. Não. Meu filho que nem meu é, mas temporariamente o foi, mas que pertence a um Deus que o criou eternamente, voltou para o lugar de onde veio. Porque acreditar que a gente está aqui é ter pouca visão de mundo. Afinal, isso nem é uma coisa tão muito boa para imaginar que o resultado final da evolução é ficar aqui na Terra. Mesmo assim, a ideia de que há uma graça contida até naquilo que a gente reputa como desgraça, porque quando a gente analisa o passado, a gente observa que aqueles momentos que a gente achou que não iria comportar e superar, foram superados. Logo, as muitas dores que poderão vir novamente, nessa experiência que a gente já teve, apontam para nós que nós podemos superar as que também vão vir. Como agora, coletivamente, essa sensação de caos que está tomando conta do Brasil. As crises, elas passam. Para quem aqui, como eu, pagou moral e cívica, sabe que o que a gente vivenciando hoje é café pequeno. Já foi muito pior. Já foi muito mais atrasado esse país. A gente já teve situações muito mais deploráveis. Final de dezembro do ano que vem, as coisas estão voltando ao normal e as pessoas estão para o shopping novamente. Fiquem tranquilos. Se isso for definição de crise, fiquem tranquilos que vão voltar a poder comprar alguma coisinha mais agradável e voltar a ir para Miami. Não é isso. A crise ela é muito mais moral. A tsunami que varre a Terra não é uma onda gigante provocada por batidas de placas tectônicas. Milhões de almas são tragadas diuturnamente pela infâmia das drogas, dos vícios de todas as ordens, dos autoenganos, autoalienações e autoabandonos. E nós, tarefeiros do Evangelho, não podemos ficar inertes ou num discurso de medo em casa. Temos que sair com a ousadia dos maus para fazermos o bem imperar. Jesus diz assim: eis que vos envio como cordeiro em meio aos lobos. Que coisa feia, Jesus, os bichinhos cordeirinhos, para ser trucidado pelos lobos. Não. A característica do lobo é a obediência cega aos instintos mais primitivos. A característica simbólica do cordeiro é a obediência cega ao seu senhor. Os cordeiros, quando eles vão em meio aos lobos, não é para ser trucidados pela violência dos lobos. O cordeiro, quando vai em meio ao lobo, é para converter o lobo num cordeiro. É pelo exemplo decidido de dignidade e de bondade, mostrar que é possível a docilidão e a subserviência ao Criador. Para que aqueles que acreditam nas próprias forças de lobo entendam que a única e verdadeira força só emana daquele que imolou um cordeiro para nos ajudar a despertar consciência no Gólgota, que conhecemos como Jesus. E quando diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, não é apenas para dar tempero à vida, porque o sal, numa sociedade sem luz elétrica e sem geladeira, tinha o principal objetivo de evitar que os alimentos se corrompessem. Portanto, ser sal da terra, num país de crise ética coletiva e não apenas política, representa ser um agente de anticorrupção moral dos sistemas, dos saberes e dos fazeres. E é nesse momento, quando a gente ganha esse tipo de consciência, que a gente começa a entender que qualquer vida tem significância e relevância.
que eu não preciso estar no estrelato de qualquer lugar para ter um papel a cumprir na economia do universo dominada pelo único que de fato tem algum papel de proeminência, que é o Criador. Todos tocamos um instrumento numa orquestra regida por Ele. Claro, não há como negar que alguns irmãos nossos, por competências por eles acumuladas, são tão capazes que viram espala e são capazes de, em algum momento da peça, tocar de uma forma mais destacada a sinfonia. Que dirá de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, que dirá desses espíritos, ou mesmo dos que estão voltados à genialidade mesmo, como Stephen Hawking e todos o que contribuem para a evolução dos conhecimentos humanos. São, sim, pessoas cujos méritos pessoais, acumulados num estudo profundo, geraram um destaque natural, mas com consistência, e não baseado no nada, de uma sunguinha malhada. É a consistência de uma contribuição que fica além do tempo, e não de um corpo que se esvai com o tempo. Imagina o universo. Imagina agora todos os filmes que já foram produzidos nesse universo. O que você tem aprendido com o que você assiste? Aliás, você sabia que é possível aprender com as suas idas ao cinema? Eu tenho certeza que você também adora assistir um filme. Nesse último ano, por conta da pandemia, foram inúmeras as vezes em que nós recorremos a essas produções. Dos mais variados gêneros, das mais variadas nacionalidades, os filmes sempre foram nossos companheiros para momentos inesquecíveis. Inclusive teve um tempo aqui na FEB TV que a gente teve um programa específico para isso, além da tela, sobre filmes e espiritualidade. Ainda tem a playlist aqui no canal, dá uma olhada. Já tem algum tempo que as temáticas relacionadas à espiritualidade, à vida no mundo espiritual, também são abordadas nas produções cinematográficas. Quem é que nunca ouviu falar de Ghost, de Minha Vida em Outra Vida, ou mesmo de Um Olhar do Paraíso, afinal? O vídeo dessa semana, então, tem a finalidade de recordar. É possível aprender muito com o cinema, quando nós temos um olhar sensível para com o que nós estamos assistindo. O cinema pode e deve ser um auxiliar nas nossas iniciativas educativas. E isso já tem sido explorado em sala de aula por inúmeros professores. Pode e deve também ser aproveitado no centro espírita e na vida. Assistir, refletir e aprender. Eis o fluxo. Dá para assistir um Nosso Lar da Vida, por exemplo, você já assistiu? A adaptação do clássico de André Luiz por Chico Xavier é a demonstração prática do fundamento que é a vida no mundo espiritual, mas também pode ensinar o valor da prece. Foi esse, afinal, o recurso que André Luiz utilizou para ser acolhido, entre outros. Dá para assistir um Chico Xavier, o filme, mas só se você tiver a fim de chorar e de lavar a alma. A história do médium mineiro por si só é uma lição de fidelidade, mas dá para observar aquela história também e enxergar o valor da humildade, sentindo até uma gratidão pela programação reencarnatória que todos temos. Já fizemos vídeo aqui sobre programação reencarnatória, dá uma pesquisada. Foi essa programação, afinal, que situou Chico junto das experiências necessárias para a construção da sua paz. Mais recentemente, nós acompanhamos Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz. Eu só assisti umas 5 vezes esse, sem brincadeira. Tô falando pra você. Eu postei nos meus stories todas as vezes que eu assisti, tá salvo no Instagram, tenho prova e o pessoal que me acompanha lá é testemunha de que foram umas 5, de 5 para 6 vezes. E chorei em todas. Na primeira aparição da Joana de Ângeles, eu já estava emocionado. E olha que isso acontece com 5 minutos de filme. É a vinheta inicial lá da produtora, aí vem a Joana, aparece assim, rapidão, um flash. Dá para olhar o filme e ver sobre a importância de se confiar em Deus, nos espíritos amigos, na vida e em nós mesmos. Tem um outro, inclusive, um pouco mais antigo, mas também muito bom. Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Você já viu? Trata da vida de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o apóstolo da unificação. Uma história emocionante também. Isso sem falar daqueles que tratam da espiritualidade com uma naturalidade inspiradora. Viva, a vida é uma festa, Soul, entre muitos outros. Ser um cidadão do universo é ver a vida como um grande laboratório de aprendizados, se aliando ao sentimento de aprendiz para aprender sempre. Mesmo numa ida ao cinema ou numa volta pela Netflix, uma zapeada. Dos filmes que eu te falei aqui, qual o seu favorito?
Tem algum que não tá na lista, mas que você ama também? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas indicações e fazer aí a programação de final de semana, um do outro, pode ser? Lembra de se inscrever, de ativar as notificações e na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.